estamos nesse acampamento de Ano Novo. Foi me pedido para eu falar para vocês o seguinte tema: vi tua oração e tua lágrima, vou curar-te. O miolo dessa pregação tem como finalidade nós revermos a nossa vida. Estamos caminhando para o ano de 2026. E uma pergunta que deve calar, que deve estar no nosso coração, é o seguinte: será que eu vou chegar lá no ano de 2026? E se o Senhor me chamasse hoje, o que é que eu faria? Bem, se eu perguntasse para vocês aqui, quem vai chegar a 2026, todo mundo diria, eu vou chegar a 2026, em 2023. 26. Só que existe uma advertência na carta de São Tiago. Eu queria que vocês abrissem comigo na carta de São Tiago. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, 1541. São Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vou retomar dizendo para vocês, é uma avaliação que nós precisamos fazer constantemente, não somente no final do ano, mas todos os dias da nossa vida. Então, São Tiago vai dizer assim, capítulo 4, versículo 13, agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ou poderíamos dizer assim, hoje e amanhã, e depois de amanhã, entraremos no ano de 2026. Ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E, entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Quem é que sabe o que vai acontecer conosco amanhã? Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer. Nós nem sabemos o que irá acontecer daqui a 1 minuto. Nós vivemos no tempo. O tempo, ele se divide em 3 partes: passado, presente e futuro. O passado já passou. Há poucos momentos aqui, o diácono Nelsinho Correia veio e me deu um abraço aqui. Aí eu disse para ele, me lembrei do cenáculo lá no Morumbi, quando você cantava lá e animava no cenáculo. Esse momento já passou. Não irá voltar mais. Se eu fizer esse gesto de novo com o diácono, vai ser um outro, não vai ser o mesmo, porque esse já passou. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Só daqui a 10 minutos nós vamos entender o que vai acontecer. Mas o futuro ainda não aconteceu. O que é que acontece? O presente. E é engraçado que até na filosofia, quando a gente estuda dizendo assim que até o presente, o agora, quando eu digo agora, já não é mais agora, já passou. O agora não é eterno nesse mundo, o agora não é eterno. O agora é eterno na eternidade. Lá na eternidade não existe passado nem futuro, lá é um agora.
se no futuro, se na eternidade, eu vivo a felicidade, é uma felicidade que não para. Ela não fica nem no passado, nem no futuro, fica sempre no presente. Deu para entender? Compreenderam o que é a eternidade? Agora imagine a eternidade no sofrimento. É a mesma coisa. É um sofrimento que não passa, é sempre presente, e vai sempre, e não tem futuro, é sempre presente. Então São Tiago, ele está dizendo, vou continuar. E entretanto não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Então diga aqui comigo, repita comigo. Se Deus quiser, eu chegarei a 2026. Se Deus quiser. Então vamos ver depois, né? Mas por enquanto, nós estamos no presente e pedindo a Deus que nós cheguemos lá. Mas por que o pessoal do evento pediu que nós fizéssemos uma avaliação a partir desta frase: vi tuas orações e tuas lágrimas e vou curar-te. Aonde é que está essa passagem? Vamos lá agora no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 4. Isaías não tinha deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste termo: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo, eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Curar-te de quê? Lá no capítulo 18 do segundo livro dos Reis, nós vamos ali a uma abertura falando quem é o rei Ezequias. Ezequias foi um rei, olha, prestem bastante atenção nisso aqui. Ele foi um rei muito fiel a Deus. O rei que antecedeu a ele era o rei Acabe. Acabe foi um rei infiel, introduziu o povo na idolatria, fez com que o povo não adorasse mais ao Deus verdadeiro. Aí chegou o momento em que ele morreu, e quem veio substituí-lo foi o rei Ezequias. Ezequias, muito bom, ele reorganizou o templo de Jerusalém, a adoração a Deus voltou, porque o Acabe havia tirado, e quando estava tudo prontinho, um rei da Babilônia, depois vocês leiam aí, porque eu vou resumir, porque o tempo não dá para ler tudo, depois vocês façam a leitura, chamado Senaqueribe, ele invadiu Israel, e ele estava quase vencendo Israel.
Aí Ezequias pediu a Deus que Deus não permitisse que aquilo ali acontecesse. E aí as tropas do rei Ezequias foi, e eles acabaram vencendo o rei Senaqueribe. Olha bem, era um rei próspero, ele era um rei que fazia as coisas segundo a vontade de Deus, e ele tinha derrotado um rei da Babilônia. E foi justamente neste momento que ele venceu o rei Senaqueribe, que Deus entrou. Deus entrou como? Agora vocês vão compreender a frase. Voltemos lá para o capítulo 20. Vamos começar do versículo 1. O profeta que estava nesse tempo era o profeta Isaías, que nós temos visto muito nesse tempo do advento. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Olha só, no momento do auge, no momento que estava tudo bem, no momento que ele tinha vencido o rei Senaqueribe, ele organizou o templo, tudo estava belíssimo. Ele não era um homem que tinha feito coisas erradas. Nesse momento, ele foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: eis o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não sararás. Põe ordem. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai sarar. Na hora que Deus chama, Deus não leva em conta se nós estamos bem ou não com Ele. Deus vai sempre nos chamar. Porque às vezes tem muita gente por aí que diz assim: ah, aquela pessoa ela ficou enferma, ela ficou doente, ela vai morrer porque alguma coisa ela fez de errado. Não. A morte, a enfermidade, ela é consequência do pecado original. Se o pecado original não tivesse acontecido, nós não iríamos ficar doentes e não aconteceria de nós morrermos. Vocês entenderam bem isso aqui? Deus, Ele nos chama na saúde ou na doença. E nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama porque Ele quer que nós estejamos com Ele. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas, elas não conseguem entender. Nós estamos tão apegados a este mundo, que nós não entendemos o chamado que Deus nos faz. Deus nos quer perto dEle. Deus nos quer com Ele. E um dia Ele vai nos chamar para nós estarmos com Ele. O problema nosso é que nós somos apegados ao mundo. O esposo é apegado à esposa, a esposa é apegada ao esposo, os pais são apegados aos seus filhos, nós da comunidade somos apegados à comunidade, não queremos ir logo porque queremos ainda conviver com os nossos irmãos aqui, com as nossas lutas diárias, mas nós nos amamos, viu? Nós estamos aqui nos amando, lutando,
fazendo o que pode para melhorar, mas estamos aqui. Mas se Deus chegasse e dissesse para algum membro da comunidade: olha, eu vou te levar hoje, ou eu vou te levar amanhã, nós iríamos dizer imediatamente: agora não, Senhor, eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Mas sabe por que que nós dizemos assim? Porque essa questão de eternidade, essa questão de convivência com Deus, essa questão de estar com Deus no céu, é uma questão de fé. Vocês já viram a eternidade? Quem já viu Deus lá na eternidade, lá no céu, com os anjos e os santos? Levante o braço, quem já viu. Se você dissesse que viu, eu ia dizer: olha, é uma visão que você teve, mas será que é real? É uma questão de fé. Eu acredito que Deus está lá, que existe o céu, que os anjos estão lá, que os santos estão lá, porque isso foi uma revelação. Jesus mesmo revelou para nós. Ele falou dos anjos que contemplam a face de Deus. Jesus falou que ele veio do céu, mas Deus nunca mostrou assim para nós, num telão, onde todo mundo pudesse ver e sentir o desejo de ir para lá. Então nós ficamos numa inconstância, nós ficamos meio que com medo de irmos para lá. Vocês entenderam como é que é? Mas com medo ou não, você irá. E eu também. Agora, imagina, você ser acometido por uma doença em que o médico disse assim: você só tem 3 dias de vida. O que você faria? Eu só tenho 3 dias de vida. O que eu faria? O cara do mundo, aquele que não crê em Deus, ele iria fazer o seguinte: vou aproveitar enquanto é tempo. Tudo que eu fiz, eu vou fazer agora, porque eu só tenho 3 dias de vida e depois tudo se acabará, não existirá mais nada. É assim que o pagão, o que não crê em Deus, ele reage diante de uma situação dessa. Nem com Deus ele briga, porque ele não acredita em Deus. Aqui o ateu, como o ateu não acredita em Deus, ele não vai brigar com Deus. Ele não acredita, ele vai dizer: vou aproveitar e vou fazer tudo que eu posso fazer, porque eu só tenho 3 dias de vida. E nós? O que é que nós iríamos fazer? Voltemos aqui para 2 Reis de novo. Então Ezequias voltou para o lado, quando ele soube, nós estamos no versículo 2. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós. Olha o que é que ele está falando, né? Olha, eu não fui uma pessoa ruim, não. Eu fui uma pessoa boa. Eu andei sempre fiel diante do Senhor. E fui leal de coração. Fiz o que é bom aos vossos olhos. Como se fosse assim: uma vez que eu vivi bem com Deus, não fiz nada de errado, eu não mereço a morte. A morte só para quem fez coisas erradas. Mas no plano de Deus não é assim. E dizendo isso, derramava abundante lágrimas.
Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste termo: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo, eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor, e vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Olha só, quem iria morrer há 3 dias, Deus agora dá 15 anos. Ele foi curado? Foi. Foi curado. Foi. Depois, seguindo, você vai ver. Ele foi curado. A oração dele foi ouvida. Mas Deus deu quantos anos de vida a ele? 15. Foi curado? Foi. Quantos anos de vida? Mas morreu depois? Vamos lá. Versículo agora 21. Ezequias adormeceu com seus pais e seus filhos Manassés sucedeu-lhe o trono. 15 anos depois, ele morreu. Tem muita gente por aí que estava numa situação em que o médico já havia falado: você vai morrer, você não tem mais nem 1 mês de vida. Eu já encontrei pessoas, o médico disse isso, e eles já se passaram mais de 10 anos e a pessoa não morreu. Mas vai morrer? É isso que nós precisamos nos deter. Deus poderá ouvir a nossa oração. De repente, você está lá, eu estou numa situação, peguei uma doença muito grave, não tenho tanto tempo de vida, e as pessoas rezaram e eu fiquei curado, fiquei bom. Mas eu tenho que ter consciência que na segunda vez não vai ter segunda vez. Teve a primeira, mas não vai ter a segunda. Agora, a questão é, nesse espaço de tempo que eu fui curado, porque eu não morri, o que eu estou fazendo da minha vida? Que é o que foi falado aqui antes. Olha, arruma a tua vida, porque o Senhor vai te chamar. Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não sararás. Talvez você tenha e esteja com uma boa saúde. Mas isso não significa que os dias seus dias estão sendo contados. É por isso que, com saúde ou sem saúde, eu preciso arrumar a minha casa. Não é a casa enquanto casa onde nós moramos, é essa casa aqui, ó, que se chama templo do Espírito Santo, templo de Deus. O nosso corpo, ele é sagrado. Nós temos que estar dia após dia, sempre preparado. Por exemplo, o diácono está aqui. De repente, nós entramos numa situação de conflito. Eu pisei na bola com o diácono. Eu sou irmão dele de comunidade. E de repente, eu não sei o tempo que Deus tem para mim ainda. Ou como Deus não, e como ele também não sabe o tempo que Deus tem para ele. E eu estou muito magoado com o diácono.
E dá vontade de, quando encontrá-lo, eu dar um sarrafão nele. É assim que eu estou. Mas vai que Deus me deu, sem eu saber, porque eu não sei. Me resta somente 2 dias de vida. E nesses 2 dias de vida que Deus me deu e que eu não sei, eu estou achando que eu ainda tenho muitos anos de vida e eu estou de cara emburrada com Ele, e não quero saber dEle, não quero falar com Ele. E Deus me dá uma oportunidade para conversar com Ele, porque tem 2 dias, e no dia seguinte Deus me deu a oportunidade, e eu passei por Ele, cara amarrada, não quis saber, fechei a minha cara, e disse para ele: não olha para mim não, que eu estou com muita raiva de você, e está restando agora só mais um dia, e no segundo dia, Deus me dá mais uma oportunidade, eu encontro, e de repente, eu não faço nada, continuo com raiva dele, e não quero saber dele. Encontrei ele de manhã, e de tarde, eu caio morto. Olha como é que eu fui para a eternidade. Deus me deu a oportunidade e eu não quis limpar a minha casa e morri desse jeito. Quantas pessoas foram assim? Quanto tempo te resta? Talvez você veio para esse encontro com alguma coisa, com alguém. E você está dizendo assim: quando eu voltar, depois, no ano que vem, que já está perto, né? O ano que vem, quando eu voltar, eu vou resolver isso aqui. Será? Uma vez eu fiquei admirado, diácono. Eu estava ali no confessionário atendendo confissões. Quando eu passei em frente à imagem ali da Mãe Rainha, tinha um corpo de uma pessoa dentro de um caixão. Essa mulher, ela veio para a Canção Nova. O maior desejo dela era vir na Canção Nova. E ela veio naquele período do aniversário dela. Chegou aqui, morreu. Aquela mulher sabia que ela vindo aqui, ela ia morrer. E como em outros acampamentos que aconteceram por aqui, de pessoas que estavam aqui, foram levadas na nossa ambulância e morreu lá no hospital. Nós não podemos deixar as coisas para depois. Essa pregação, ela tem essa finalidade, porque Deus falou para Ezequias o quê? Arruma a tua casa que você vai morrer, seu bandido. Mas não era um bandido, não era um cara bom, era um rei bom. Mas arruma a tua casa que você vai morrer. Ele chorou, Deus deu mais 15 anos para ele, mas ele morreu depois. Nós precisamos estar sempre em dia. Nós não podemos deixar as coisas para depois, por pior que seja. Porque nós não sabemos o momento que o Senhor vai nos chamar. Ainda mais que hoje está parecendo que está virando uma moda aí. Toda hora é morte súbita, assim. O cara estava lá, morreu, deu um AVC, Meu Deus do céu! E ir para a eternidade, roubando, matando, com raiva, com ódio, sem resolver o problema, o que será de nós? Como eu falei no início, o passado é o passado, presente é agora,
que já não é mais agora o futuro. Não, eu vou me reconciliar no futuro. Que futuro bendito! Que nós não sabemos esse futuro. Nós sempre temos essa garantia errada de que quem vai morrer é o outro. E aqui eu quero falar mais uma vez. Por mais que você leve uma vida santa, esse negócio da doença é um mistério. Essa questão da morte é um mistério. Se você tiver doente ou passar por algum tipo de doença, de repente vai no médico, o médico constata que você está com uma enfermidade que vai levar você à morte. Pelo amor de Deus, nada de murmuração. Nem os seus parentes, nada de ficar dizendo de que adiantou tanta, porque é assim que os ateus fazem, de que adiantou tanta coisa, e Deus tudo na minha vida, e olha aí, olha como é que está agora. Aí, cadê Deus nessa hora? É normal nesse mundo se ficar doente, mas é na doença que Deus prova a nossa fé. Porque é muito fácil dizer, eu creio em Deus quando eu estou bem de saúde. Olha, eu aqui estou bem de saúde, pelo menos aparentemente, né? Mas eu não vou no médico não, porque eles vão descobrir alguma coisa. Vai que eles descobrem alguma coisa. Mas olhando assim, está bem. Estou ótimo. Aí eu poderia dizer assim, né? Não que seja isso. Eu sou um padre fiel. Não que eu seja fiel. Não sou. Estou lutando para ser. Eu sou um padre assim que rezo. Estou tentando rezar. Não sou essa coisa toda de oração, não. Que eu sou um padre assim. Aí de repente vou lá no médico, o médico, olha, Padre Zé Augusto, descobrimos algo no senhor. E é uma doença rara. O quê? Que doença rara é essa? É um câncer que está num lugar que não tem como remover. Você vai ter que fazer algumas quimioterapias, radioterapias, mas é só paliativo. Aí qual é a minha posição agora? Senhor, por que você fez isso comigo e tal? Olha, Jesus, se é assim, que seja. Aí eu vou dar uma de Jó. Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu não pequei, porque eu me submeti inteiramente à vontade de Deus. Tem muita gente aí que estava caminhando bem, mas na hora que a corda apertou, veio uma situação dessa, a pessoa entrou numa situação que ela não quer mais saber de Deus. Ela estava indo tão bem, que na hora da prova, ela voltou, em vez de ela caminhar. Meus irmãos, atrás de Jesus Cristo, cadê? Eu sempre procuro o crucifixo aqui, mas não há. Até Jesus Cristo. Dá uma olhada na cruz. Quer uma pessoa mais justa do que Jesus Cristo? Não tem. Não precisa trazer o crucifixo, não, pode ficar tranquilo. Então vejam só. Eu olho para Jesus e vejo a condição de Jesus, o santo Deus naquela condição. E eu nessa condição agora, eu vou abandonar Deus. Agora é que eu tenho que me segurar nele e me preparar para a eternidade. Rever a minha vida,
ver como é que eu estou, se eu tenho alguma dívida, para morrer, ó, santinho. Estão entendendo? Mas eu não vou esperar a doença vir. Eu tenho que me preparar hoje. Eu não sei se eu vou chegar a 2026. Se em 2026 vocês me verem aí, ó, chegou. As homilias que eu gravo, né? Se vocês verem aí essas primeiras homilias de 2026, não é garantia não, porque é gravação. Eu já gravei até o dia 6 de janeiro. Ainda não é garantia não. Agora do dia 7, 8 e 9, se não aparecer, bateu a caçuleta, morreu mesmo. Aí a mãe fica revoltada porque Deus levou o filho dela e não era para levar. Deus levou o filho dela para o convívio dele. Aí você pergunta, vamos dizer que Jesus aparecesse ali naquele momento e dissesse, o que você me pedir, eu te darei. Igual aqueles gênios, né? Obrigado. Igual aquele gênio, né? O que pedir, eu te darei. Aí, claro, o que é que eu vou pedir? A mãe vai pedir, ou o pai? Traz meu filho de volta. Aí Jesus vai dizer, mas aí minha filha, eu não posso trazer não, eu tenho que perguntar para ele primeiro. E aí, filho, você quer voltar para ficar com a sua mãe lá na terra? Ficar passando por aquele calor, Covid e tanta coisa. Você quer ou quer ficar participando da alegria que você já está participando? Não, diga para eles que é para eles virem para cá, que eu estou querendo eles aqui também. Não quero voltar, não. Aí a pessoa se revolta porque Deus levou. Levou meu filho, não quero mais saber. E aquela coisa toda. Agora não vou mais na missa. Eu não me confesso mais. Tá? O seu filho está no convívio com Deus e você está se preparando para viver no convívio do inferno. Sem Deus, porque de que vai adiantar toda a sua revolta só para te levar para o inferno. E não conviver com o teu filho que Deus levou. Mas por que ele levou agora? Não sei. Talvez ele estava com tanta saudade do teu filho que disse, vem para cá agora eu quero ficar com você. Chega, já ficou demais com sua mãe e seu pai. E se não aproveitaram, problema, agora é eu que vou aproveitar. É ou não é assim que deveria ser? Uma mulher chorando, se lamentando, porque Deus tinha levado o filho dela, o meu único filho. Por que o Senhor fez isso? Eu ainda teria tanto tempo para estar com ele, mas o Senhor levou. Aí na casa dela tinha um quadro de Nossa Senhora aos pés da cruz. Aí ela virou o rosto e viu Nossa Senhora aos pés da cruz e Jesus morto lá. Aí ela disse, levaram o meu também. A mulher calou a boca imediatamente. Acabou a lamentação. Não importa, meus irmãos. Importa, claro, né? Porque aqui envolve sentimento e tudo mais. Mas é só uma forma de falar. Não importa se já levou. O que importa é, eu estou preparado para ir também, quando ele chamar. Esses dias quase que eu ia, dirigindo o carro, fui ultrapassar, estava de noite, né? Aí eu imaginei assim, que lá na frente não tinha carro nenhum, eu calculei, e disse assim, dá para atravessar, não está vindo carro nenhum, não está vindo carro nenhum.
O bendito estava lá sem o farol aceso. Aí quando eu entrei na esquerda, que eu fui atravessar, o outro apareceu, já vi o outro lá. Aí eu diminuí o freio, freiei, aí passei para a direita de novo e fui. Aí como o outro da frente estava achando que eu estava apressado, e eu estava meio apressado mesmo, ele deu um sinal assim para eu passar, eu disse, não passo mais não. E por sinal, preciso até me confessar sobre isso aqui, né? Não foi intencional, mas pus em perigo a minha vida, a do outro, garantindo que dava para passar e não dava para passar. Já pensou? Se eu tivesse ido, não estaria aqui fazendo essa pregação, e mais um que já foi. Vamos nos preparar? Vamos nos preparar sim para o ano novo que está chegando. Mas vamos nos preparar agora? Meu Deus, não existe coisa melhor do que estarmos preparados. Esses dias uma irmã nossa de comunidade, né, a Luciana, que lutou muito pelo câncer dela, ela morreu no dia 12, agora de dezembro, deixou 2 filhos, um casal, uma menina, não sei quantos anos a menina tem, 9 anos? A menina tem 9 anos, o rapaz já deve ter mais de 20, deixou o esposo, foi. Mas sabe o que acalenta o nosso coração? É que ela foi, mas em nenhum momento ela brigou com Deus. Ela se submeteu à situação, ela queria ficar para cuidar da filha, mas Deus levou. Na mesma data do falecimento do Padre Jonas, e Padre Jonas estava fazendo 3 anos de falecido, e ela morreu às meia-noite, às 23h58, pertinho de passar para o dia 13, morreu no dia 12. Não tem hora. Que as lágrimas nossas sejam lágrimas de saudade, mas não lágrimas de desespero, aonde nós poderíamos dizer, não morreu em Deus. Vamos viver o tempo que Deus tem, o tempo que Deus nos dá, mas vamos viver esse tempo que Deus nos dá na santidade. Nesta vida santa, ou santos ou nada, que nós vivemos pregando isso aqui na Canção Nova, por inspiração que Deus deu para o Padre Jonas, quando uma pessoa da comunidade havia falecido. Esse santo ou nada, eu tenho que ser santo, eu não posso perder a oportunidade. E quando eu cair numa situação de ofensa a Deus, eu vou resolver logo, é agora, eu não vou deixar para depois, e não pode ser depois, porque às 23h58, Deus poderá me chamar. Às 23h58, está faltando 2 minutos para 2026. Já estou ouvindo a contagem regressiva, e o pessoal está contando, 59, não sei o quê, e vai, e vai. E quando chega no 1, eu morro. Não cheguei a 2026. Tudo bem, não cheguei, posso não ter chegado a 2026. Mas como é que eu fui? Com problema com o diácono? E não resolvi, diácono? As contas que tínhamos que resolver, e aí depois está lá no caixão dizendo, era um padre muito bom, muito santo. Aí está o diácono lá, porque
nos velórios nossos, né, o diácono está sempre ali animando. A canção nova, a morte para nós não é desse jeito, não. Vamos cantar. E ele cantando lá, não sei o quê, cantando e dizendo lá no fundo do coração: o negão foi e nós não resolvemos o problema. Até o Sebastião riu agora. O negão foi. E está dizendo: ai, falar por mim. Era essa música que ele gostava. Cantem com ele. E lá no fundo está dizendo: o negão foi e não resolveu. Pode vir cantar. Vamos ficar em pé. Ezequias pediu e Deus deu 15 anos para ele. Mas não sei para mim quanto tempo eu tenho ainda. Mas que tudo seja resolvido, porque eu quero ir em paz. Diga comigo: eu quero ir em paz. Porque Deus falou para Ezequias: resolva as suas situações, porque ficarás enfermo e morrerás e não sararás. Dá um tempo, Senhor. Dá um tempo para mim, para que tudo se resolva. Para quando o Senhor me chamar, realmente, Senhor, tudo esteja organizado. A minha casa esteja organizada. A minha casa esteja limpa. Muito obrigado, Senhor. Se ouvires a voz do tempo, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua. Força, gente! A decisão é tua. Abre seus braços e canta com força. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar do mundo, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, força! A decisão é sua, a decisão é sua. Com força! São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. Vocês! Força! Abre os teus braços, inspira e solta a voz. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Diante dessa pregação que Deus falou conosco, falou ou não falou com você? Comigo falou muito mesmo de arrumar a casa. Fale com o Senhor agora, feche um pouquinho seus olhos. Que
você precisa arrumar, começa dentro da sua casa, com as pessoas da sua família. Quantas vezes falamos, você morreu para mim, esquece que eu existo. Esquece ser meu parente, esquece ser meu pai, esquece ser meu irmão. Esquece que somos da mesma família. Quantas brigas começando dentro de casa. Para que isso? Dentro da própria comunidade também. Da sua comunidade paroquial, da sua comunidade, da igreja que você participa. Ou pessoas que você deixou para trás. O Padre Léo dizia que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Você secou, você não falou nunca mais com essa pessoa. O Senhor está te convidando hoje a arrumar a casa interior. Diante do questionamento que ouvimos, o Padre Augusto nos fez de forma tão ungida, tão inspirada. Coloquemos diante de Deus. Se ouvires a voz de Deus chamando, chamando sem cessar do mundo, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, com força, a decisão é sua, a decisão é sua. Eu tenho visto muito nos acampamentos, nos encontros aí fora, as pessoas pegando o celular. Pega o seu celular aí. Às vezes o pessoal pede, aí pede para colocar na lâmpada, né? Aí fica todo mundo levantando assim, fica bonito, não fica? Erga aí seu celular agora, isso. Apaga a luz. Apaga a luz, isso. Não, é para apagar, apaga a lanterna. Não é para acender a lanterna, não. Vai agora ali, no WhatsApp. Aquela pessoa que você está com aquele probleminha. Manda uma mensagem agora. Quero falar com você. Aí depois que acabar a pregação, aí você vai lá. Olha, eu quero te pedir perdão por isso. Eu não posso passar esse ano sem me reconciliar com você. Eu admito que eu também errei muito. Quero te pedir perdão. E quando eu voltar aí, eu vou chamar você para nós comermos uma pizza juntos. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo.